Muito boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. Subiu para 73 o número de mortos vítimas da explosão de caminhão cisterna em Tete. Neste momento decorrem trabalhos de recuperação dos cerca de 81 feridos. Neste momento, infelizmente, temos a informar que 73 concidadãos nossos perderam a vida. Deste grupo nós temos 2 grávidas e uma já estava quase no final da sua gravidez, é muito triste. E também temos crianças que perderam a vida deste grupo de 73 no universo de 12 crianças em idade escolar. No cômputo geral, nós podemos dizer isso, que tudo está sendo feito no sentido a não só salvarmos vidas, mas também aliviarmos a dor dos nossos concidadãos que se encontram neste momento hospitalizados. Isso devido à situação da gravidade das queimaduras. É uma situação sui generis, que é uma experiência nova no nosso país, onde temos muitas pessoas numa situação em que 50% do seu corpo está totalmente com queimaduras. Foram exumados esta manhã os 12 corpos que tinham sido enterrados numa vala comum em Tete. Os técnicos de medicina legal fizeram o reconhecimento de parte dos cadáveres com a ajuda dos respectivos familiares. Sepultura na vala comum foi a alternativa encontrada pelos líderes comunitários desta zona para evitar a exposição dos corpos que não tinham sido reclamados. Entretanto, logo às primeiras horas deste domingo, os técnicos de medicina legal provenientes da cidade de Maputo deslocaram-se ao terreno para exumar os cadáveres e proceder à sua identificação. O processo de reconhecimento dos corpos está a ser feito de forma muito minuciosa para evitar que familiares errados levem corpos que não correspondam aos seus entes queridos. Esta mulher está aqui à procura do corpo do seu familiar. Este é o familiar. Com os corpos já nas urnas, falta cruzar os dados fornecidos e comparar com as características apresentadas. Por sinal, os dados batem certo e ela emociona-se, chocada com a morte violenta. Pelo menos conseguimos devolver 6 corpos às respectivas famílias, e com um corpo que possivelmente é possível fazer a identificação, porque era a única mulher grávida e uma gravidez de termo de mais ou menos 8 ou 9 meses. Acreditamos que mais dias, menos dias, virá alguém a reclamar esse corpo. Os que não foi possível encontrar, os familiares, serão sepultados num cemitério comunitário, mas com uma particularidade. Acreditamos também com a descrição que fizemos, quando vierem os familiares reclamar, haverá possibilidade de indicar com alguma precisão quem é quem. O médico legista Virgílio Ceia garante que o processo de investigação aplicado é eficaz e não deixa margens para dúvida. Com medições, estudo da fórmula dentária, alterações dentárias e por aí em diante. Também alguns vestígios, como a roupa interior, que alguns queimados ainda conservavam. Esses métodos garantem um grau de fiabilidade considerável? Garantem um grau de fiabilidade altíssimo. A população da localidade de Caprizães continua consternada e sem respostas para o sucedido. Este é um caso insólito, não é? E se fosse para quando acontece sempre, devia ter acompanhado. Isto também é um caso que nós todos acabamos admirando por causa de ter aparecido este incidente de explosão deste tanque de combustível. Para além da medicina legal, juntou-se a este grupo de trabalho a Procuradoria Provincial de Tete e também a Polícia da República de Moçambique. Jorge Joaquim e Ricardo Machava, STV. E para evitar a infecção dos doentes com queimaduras, a zona de internamento do Hospital Provincial de Tete foi isolada. Nem os familiares das vítimas são permitidos entrar. Por outro lado, foi preciso instalar um sistema de frio para minimizar a dor dos pacientes. Esta é a principal unidade sanitária da província de Tete.
É aqui onde continuam internadas 71 pessoas com queimaduras da última quinta-feira, das quais 30 em estado grave. O pessoal de saúde viu-se obrigado a redobrar esforços para garantir assistência aos feridos, a maior parte deles com queimaduras acima de 50%. Fizemos os nossos cuidados todos, colocamos os soros, lavamos os doentes, limpamos, fizemos os pensos, hidratamos os doentes, demos antibioterapia profilática, tentamos distribuir, verificamos que os nossos serviços de cirurgia já não estavam a ser suficientes para acomodar estas pessoas e distribuímos nos outros serviços e a posterior, hoje o ambiente já é outro, porque já começou uma distribuição mais apropriada de acomodar melhor e confinar melhor os nossos doentes. No recinto do hospital é notória a presença de familiares dos doentes internados que aguardam por qualquer novidade do pessoal médico. Entretanto, a direção desta unidade sanitária decidiu restringir o acesso às salas de internamento para evitar infecções dos doentes. Estes doentes que já não têm a pele, que é um objeto protetor, muito facilmente podem ter infecções. Se nós permitirmos a entrada de gente aqui, muito rapidamente vamos espalhar as infecções e ao invés de corrermos para a correção, vamos afundar os nossos doentes e podem morrer, e não é esse o objetivo. Devido à especificidade dos ferimentos, o Ministério da Saúde enviou uma cirurgiã plástica para lidar com os pacientes internados. Trata-se da doutora Selma Issoufo, que fala dos detalhes da intervenção necessária para salvar dezenas de vidas que continuam no leito hospitalar. Essas duas queimaduras, para fazer o tratamento, muitas das vezes necessitam de fazer um enxerto de pele, que é retirar pele de um local do corpo para fazer enxerto nesse local queimado. Mas os pacientes que nós temos, alguns deles, uma boa parte dos pacientes, têm queimaduras de segundo grau profundo, têm queimaduras de terceiro grau de 90% ou de 80%. Significa que não tem um local para que a gente possa tirar pele para cobrir os tais 90% que necessitariam desse enxerto. Devido às altas temperaturas que caracterizam a cidade de Tete, foi necessária a montagem de um sistema de frio nas enfermarias para reduzir o sofrimento dos pacientes. Conseguimos equipar os corredores e todos os compartimentos onde estão os doentes com aparelhos de ar-condicionado que estão a funcionar. Isto dá uma certa frescura aqui dentro para também podermos ajudar a trabalhar, porque são doentes com queimadura muito grave e a temperatura é extremamente importante, porque, como sabe, aqui em Tete faz muito calor. Enquanto isso, chegam de todo o lado os apoios para as famílias das vítimas da tragédia de Caprizange. Empresários e grupos de jovens angariaram diversos produtos e bens e ofereceram a 47 famílias. O Presidente da República garante que tudo será feito para se esclarecer a tragédia vida sexta-feira em Tete. Filipe Nyusi, que falava hoje durante uma cerimónia da Igreja Velha Apostólica, disse também que não se justifica que se despenda recursos na guerra. O chefe de Estado reservou este domingo para participar de um piquenique havido na Igreja Velha Apostólica de Moçambique. Filipe Nyusi disse no discurso que proferiu no Estado Nacional de Desempenho, em Maputo, que o seu governo de tudo fará para esclarecer as circunstâncias em que aconteceu a explosão do caminhão cisterna que matou mais de 70 pessoas em Tete. Nós, como governo, estamos a envidar todos os esforços para que a dor dos que foram vitimados neste acidente e das suas famílias seja menor possível. Para se inteirar das causas do acidente, tomar as devidas providências e dar todo o acompanhamento necessário, uma equipa multissetorial constituída por membros do meu governo já se encontram na província de Tete. Filipe Nyusi também falou do conflito militar, dizendo que não se justifica que se gaste recursos para fomentar a guerra, num país que tem como maior desafio o aumento da produção. Contrariamente com a estabilidade política, desperdiçamos as nossas energias que poderiam ser agregadas para a promoção do desenvolvimento do país. Sem paz, não temos concentração, que vivemos de forma tranquila para centralizar os nossos intelectos na produção de comida suficiente e excedentária que poderá propiciar a exportação e o concurso com outros países de modo a canalizar divisas ao país.
O piquenique havido este domingo em Maputo é um evento que acontece anualmente em todas as igrejas velha apostólica do mundo, que marca o fim das atividades anuais. O momento foi marcado por atividades desportivas e contou com a presença dos ministros da Juventude e Desportos, da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, além do edil e da governadora da cidade de Maputo. Incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento no edifício localizado ao longo da rua 1º de Maio, no entroncamento entre as avenidas 25 de Junho e 7 de Setembro, na cidade de Quelimane. O incêndio fez estragos incalculáveis no imóvel. Foram cerca de 4 horas de fogo intenso neste apartamento localizado no centro da cidade de Quelimane. Os residentes do imóvel encontravam-se numa cerimônia familiar e por isso foram acolhidos de surpresa com esta situação. Presume-se que curto-circuito esteja na origem do problema. Presume-se que foi um curto-circuito, porque se fosse gás os vidros teriam todos rebentados, então presume-se que foi um curto-circuito mesmo. Mas nesse momento já conseguiram apanhar a botija de gás, abriram todas as portas, só estão a tentar acalmar o fogo. Em termos de danos, conseguiu ver o que foi que estragou? Parece que o quarto, todos os quartos foram embora, o parquês também, sofás. Acho que não restou quase nada, porque o incêndio já está a durar quase 3 ou 4 horas de tempo. O Corpo de Salvação Pública procurou fazer a sua parte, mas a Seguridade de Água não permitiu fazer muito para debelar as chamas e por isso solicitaram os bombeiros dos aeroportos de Moçambique. Os vizinhos também prestaram seu apoio. Quando nós chegamos aqui, não havia forma, então temos que vir arrumar a porta para eles poderem entrar, mas não só isso, a morosidade do próprio trabalho, porque eles, se não estão ninguém, arranjam formas de como matar a situação. Estava na minha casa, vi o prédio arder, não sei o que aconteceu lá no prédio, mas os bombeiros chegaram há muito tempo, não conseguiram apagar. Sim. Quer dizer que aqui na Zambésia mesmo não há bombeiros, se tivesse pessoas já haviam de morrer. O bombeiro na imagem, por exemplo, não dispõe de dispositivos de segurança em caso de queda, tal como cinto, capacete e máscara, mas mesmo assim fez o seu trabalho com perfeição. O Fundo de Garantias de Depósitos reembolsa a partir de amanhã depósitos dos clientes do nosso banco. O valor máximo a reembolsar a cada depositante é 20 mil meticais, de acordo com o diploma do Ministério da Economia e Finanças, publicado em setembro. Serão abrangidos apenas os depósitos expressos em meticais e de pessoas singulares residentes na República de Moçambique. O reembolso dos depósitos termina no dia 9 de fevereiro de 2017. Segundo o Banco de Moçambique, cada depositante deverá dirigir-se para o balcão onde abriu a sua conta bancária. Sexta-feira, o Banco Central garantiu que todos os depositantes do nosso banco terão reembolsos e disse existir a possibilidade de ajustar o valor máximo de 20 mil meticais previamente estabelecidos para devolver aos clientes com a falência do nosso banco. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento adequado e mais de 1 bilhão defecam ao ar livre. Para sensibilizar as pessoas sobre a importância do uso adequado dos sanitários e evitar doenças como diarreia e cólera, foi criado o Dia Mundial da Latrina, que ontem se assinalou. O Distrito Municipal Cambo-Buquane foi o lugar escolhido para assinalar o Dia Mundial de Sensibilização sobre o Saneamento e Higiene na cidade de Maputo, que todos os anos se assinala a 19 de novembro. É que das mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, apenas 4,5 bilhões têm acesso a sanitas ou latrinas e mais de 1 bilhão ainda defecam ao ar livre. O setor da saúde alerta que um mau saneamento provoca doenças que podem ser prevenidas. A latrina constitui um elemento muito importante para a prevenção das doenças diarreicas, acima de tudo, e as outras do trato digestivo. Tem que se manter a latrina limpa, tem que se tapar a latrina, tem que se usar água sempre que for a se usar a latrina. A redução dos índices de doenças diarreicas também merece a atenção das autoridades municipais, que decretaram tolerância zero à cólera em Cambo-Buquane.
Doença zero, cólera zero. Esse é o nosso. E fazemos um esforço muito grande para que não aconteçam essas doenças, porque essas doenças, quando começam, dizimam muita gente. A iniciativa de sensibilização é de um grupo de organizações não governamentais que tem um projeto de construção de mais de 1000 latrinas melhoradas nos 14 bairros do distrito. Nós sabemos em Maputo há muitos problemas de cólera, sobretudo na época chuvosa. E neste momento estamos a trabalhar com 1.500 famílias. O sexto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável prevê o acesso a saneamento e higiene adequados e a eliminação da defecação a céu aberto em todo o mundo até 2030. A cidade da Beira conta desde esta sexta-feira com mais fontes de abastecimento de água e novas instalações elétricas que irão beneficiar, numa primeira fase, cerca de 7.000 pessoas. 3 fontanários públicos e uma rede de energia elétrica foram instalados no bairro de Moaf, na região de Morrocanho, na cidade da Beira, uma área que se beneficia pela primeira vez de água canalizada e energia da rede nacional. As fontanárias irão beneficiar cerca de 4.000 consumidores e a rede elétrica perto de 3.000, para além de terem sido instalados 70 candeeiros de iluminação pública. Os beneficiários, representados pelo seu líder comunitário, o Rego Luís, estavam eufóricos. Nunca ninguém pensou fazer de todos os governadores que passaram daqui de Sofala. A população do Rego Luís está a chorar o posto policial. As fontanárias e as redes elétricas foram inauguradas pela governadora de Sofala. Representa, por isso, a satisfação gradual das necessidades da nossa população, pois o combate à pobreza não se faz com palavra e nem num só dia. Aqui queremos deixar ou responder ao Rego Luís. Ele pediu aqui um posto policial. Nós queremos garantir que em 2017 teremos aqui sim o posto policial para Morrocanho. O FIPAC e a EDM garantiram que nos próximos meses mais bairros irão beneficiar de água e corrente elétrica de rede nacional. Até princípios do próximo ano, os cerca de 25.000 habitantes do posto administrativo, sede de Namitoria, na província de Nampula, passarão a dispor de água potável através de um sistema com capacidade de captação de um caudal mínimo de 20 metros cúbicos por hora. O governador Vítor Borges, que se inteirou do decurso das obras, recebeu no local explicações sobre o projeto que poderá mudar a vida dos cerca de 25.000 habitantes do posto administrativo de Namitoria, na província de Nampula. O custo de operação está estimado em 36 milhões de meticais e tem o prazo de 1 ano. Teremos alguns postos de transformação que vão fornecer energia para o sistema. Dirigindo-se à população, Borges assegurou que até o início do próximo ano o sistema de abastecimento do chamado precioso líquido entrará em funcionamento. Ainda não temos água, porque é preciso construir, mas até próximo ano vamos ter água em Namitoria. Torneira em casa, fontanário, sítio para gado beber água para não morrer. Fazer tudo isso para que até próximo ano esteja concluído e a vida melhore um pouco aqui na Namitoria. Então vamos fazer tudo para que tenhamos paz, tenhamos sossego e possamos acabar aquela obra e próximo ano termos água para todas as pessoas aqui na Namitoria. O sistema está projetado para um horizonte de 20 anos, com uma previsão de abastecimento de 8 horas por dia numa primeira fase. A circulação de viaturas na estrada que liga os distritos de Mogovolas e Angoche continua a ser feita por vias alternativas. Mais de 11 estruturas de betão foram arrastadas pela fúria das águas, condicionando a livre passagem de veículos entre aqueles 2 pontos da província de Nampula. A fúria das águas das chuvas, registradas com intensidade em 2014 ao ano passado, deixaram abaixo mais de 11 estruturas de betão no troço entre os distritos de Mogovolas e Angoche, o que condicionou a circulação de viaturas.
a passagem está a ser feita por vias alternativas, um cenário que se pretende alterar através de intervenções de emergência. De 11 estruturas que estavam destruídas, neste momento já conseguimos repor 3 e o trabalho continua. Portanto, estamos a falar do rio Mutacasa e depois outros rios pequenos, onde tinha aqueduto, mas que agora já estão a precisar de pontes. Mas também temos o rio sobre Luaze, que em princípio a partir de terça-feira a equipa que neste momento que já começou com os trabalhos a partir de Namitória para Namitil vai atacar essa estrada, essa ponte. E as outras pontes vamos atacando sempre em direção a Namitil. E o que nós estamos a fazer neste momento são trabalhos de emergência. Neste momento estamos a trazer tubos ármicos, né? E sobre esses tubos ármicos iremos colocar solos vegetais e depois por cima os solos, o cyber, vulgarmente cyber. A Direção Provincial de Obras Públicas e Recursos Hídricos perspectiva resolver o problema em definitivo, erguendo novas pontes irresistentes, mas tudo está dependente da disponibilidade de fundos. O Xavier faz um balanço preliminar positivo no que diz respeito à prestação dos mambas no ano de 2016. Esta é uma notícia para acompanhar a seguir a um breve intervalo. Saímos, mais antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas nas principais cidades do país. Maputo com uma máxima prevista de 34 graus Celsius, uma mínima de 19 graus. Rajexai uma máxima de 33 graus Celsius, uma mínima de 20 graus. Prevê-se 31 de máxima para Inhambane, uma mínima de 19 graus. Para a cidade da Beira, uma máxima prevista de 31 graus Celsius, mínima de 21 graus. Prevê-se uma máxima de 29 graus Celsius para Chimoio, 18 de mínima. 30 de máxima para Quilimane, 23 de mínima. Para a cidade de Tete, uma máxima prevista de 37 graus Celsius, uma mínima de 23 graus. Nampula tem 33 graus Celsius de máxima previstos, mínima de 23 graus. Para Pemba, a previsão de 29 de máxima, mínima de 23. E Lixinga com uma máxima prevista de 28 graus Celsius, uma mínima de 15 graus. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias.
Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é, estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. O Parque da Gorongosa é uma das histórias de maior sucesso em termos de preservação e recuperação da vida selvagem em África. Como moçambicano e como líder de um banco moçambicano, tendo no nosso ADN também a preservação daquilo que é nosso, daquilo que são os nossos valores, achamos que é um orgulho enorme nós estarmos a apoiar o Parque da Gorongosa por todo este trabalho de recuperação que tem sido feito. Não só pelo trabalho que tem desenvolvido, mas também pelo apoio que tem dado às comunidades, pela educação, pela capacitação, pela proteção da saúde, mas acima de tudo também a nível de todo o trabalho de preservação da natureza e da vida selvagem. Para o Banco Único apoiar a equipa de combate à caça furtiva, os seus 130 homens e o trabalho diário, heroico que fazem todos os dias, é muito importante na preservação não só da vida selvagem, mas também da mensagem que passamos para novas gerações e para as comunidades. E que possam as novas gerações olhar para a vida selvagem de forma diferente e elas próprias possam proteger e usufruir da beleza que este parque tem. E isso muda tudo. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Yeah.
Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Retomamos com as notícias no Jornal da Noite. Abel Xavier, selecionador nacional de futebol de Moçambique, faz um balanço preliminar positivo no que diz respeito à prestação dos Mambas este ano e já prevê boas prestações nas próximas campanhas nas competições internacionais. Diante da África do Sul, na última terça-feira, no Estádio Nacional do Zimpeto, os Mambas realizaram o seu último jogo de 2016, encerrando o ano com um empate a uma bola. Foi a primeira vez que os Mambas empataram com a seleção sul-africana e o segundo empate do ano. Ao todo, e com Abel Xavier no comando dos Mambas, a seleção nacional conseguiu somar 2 vitórias diante do Ruanda e Maurícias, 5 derrotas e 2 empates, tendo marcado 6 golos e sofrido 13. Ainda assim, um saldo considerado positivo por parte de Abel Xavier, tendo em conta os objetivos traçados para este ano. Na campanha de qualificação do nosso grupo terminamos em segundo lugar, atrás do Ghana. Quando chegamos éramos últimos com 0 pontos, terminamos com 7 pontos. Penso que foi valorizado todo o trabalho que nós fizemos, arriscando alterações profundas, no plano visível que foi em termos da estrutura de jogo, no plano invisível de muitas coisas que de facto considerei que faltavam. Os jogadores têm sido cumpridores de todas as tarefas, estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Portanto, a minha reflexão é extremamente positiva. Abel Xavier convocou mais de 45 jogadores para todas as provas em que a seleção nacional esteve envolvida este ano e esse leque de atletas dá possibilidades para a formação de uma estrutura coesa, deixando otimista a equipa técnica. Portanto, a nossa base de dados neste momento está alargada em mais de 45 jogadores selecionáveis para a seleção. Numa faixa etária dos 19 aos 23. Obviamente vou lutar por melhores condições para poder dar melhores condições aos meus jogadores, porque são merecedores disso. E estou muito otimista quanto ao futuro. Em 2017, para além do torneio anual da COSAFA, os Mambas vão disputar as eliminatórias de qualificação ao CAN interno de 2018, prova que ainda não tem datas nem local de realização. O pavilhão do Machaquene está a beneficiar de obras de melhoramento, com vista a acolher a fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol Sénior Femininos. A prova inicia a 26 de novembro. Depois da reabilitação de 2011 para acolher os Jogos Africanos e de 2013 para o Afrobasket feminino, o pavilhão do Machaquene volta a beneficiar de melhoramento do piso, balneários e iluminação. A intervenção visa criar condições para a fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol Feminino. Já havia algumas lâmpadas queimadas e também o curto-circuito insistente e estão a trabalhar nisso. E também o melhoramento do pavimento, onde vai se desenrolar a atividade, não é? Já afagaram e envernizaram. É exatamente esse trabalho que está a ser feito. Os balneários tinham infiltrações, não é? E já fizeram esse trabalho e algumas pinturas em algumas partes. As obras iniciaram na sexta-feira e os responsáveis garantem que até segunda-feira o pavilhão estará pronto para acolher os jogos. Os técnicos que estão a fazer esse trabalho, eles garantem que até segunda-feira estará tudo pronto. A Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol Feminino decorre de 26 de novembro a 4 de dezembro e terá participação de 12 equipas. O Ferroviário de Maputo vai representar o país nesta prova continental. Grato pela atenção, grato pela audiência. Despedimos-nos, marcando um novo encontro por amanhã, pontualmente às 19 mais 55 minutos. E até lá, continue a seguir o restante da nossa programação.